Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém, Fiat. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade. Dou-te a minha vontade humana, por meio do imaculado coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Vem, divina vontade, nessa ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, Fiat. Leitura do Livro do Céu de Luísa Picarreta, volume 5, capítulo 6. Temores por seu estado. Depois de ter passado dias amargos pelas contínuas privações de meu adorável Jesus, esta manhã me sentia ao cúmulo da aflição, cansada e sem forças. Estava pensando que verdadeiramente não me queria mais nesse estado e quase me decidia a sair dele. Enquanto fazia isso, meu amável Jesus se moveu em meu interior e se fazia ouvir que rezava por mim, e só compreendia que implorava a potência, a força e a providência do Pai para mim, acrescentando: não vê, ó Pai, como você tem maior necessidade de ajuda, porque depois de tantas graças você quer se tornar pecadora saindo de nossa vontade? Quem pode dizer como me sentia destroçar o coração ao ouvir estas palavras de Jesus? Depois saiu de dentro de mim, e eu, depois de me ter assegurado que fora o bendito Jesus, disse: Senhor, é tua vontade que continue nesse estado de vítima, porque eu não me sinto na mesma posição que no princípio. Me vejo como se não fosse necessária a vinda do sacerdote, e pelo menos pouparei o sacrifício ao confessor. E ele: por agora não é minha vontade que tu saias. A respeito do sacrifício do sacerdote, restituirei centuplicada a caridade que faz. Depois todos os aflitos acrescentaram: minha filha, os socialistas planejaram entre eles golpear a igreja, e isto fizeram na França publicamente e na Itália mais oculto. E minha justiça vai encontrando vazios para lançar mão dos castigos. Luísa, nessa fase da vida dela, ela se entende como uma alma vítima apenas, né? Uma pessoa que foi escolhida por Deus para poder sofrer para a conversão dos pecados, né? Para que Ele não envie castigos. Então, como ela tem essa necessidade da presença de Jesus, de vê-lo, né? Constantemente, ela sofre muito porque ele fica algum tempo sem aparecer, ela está achando que ela não mais, Jesus não a quer mais como uma alma vítima. E aí Jesus vem e ela ouve, né, ele rezando junto a Deus para que ela, né, que depois de tantas graças, não saia, né, da divina vontade, né, se tornando uma pecadora, né, desejando fazer a própria vontade e desistindo, né, de realizar aquilo que Jesus está permitindo que aconteça, porque Ele tem um plano, Ele tem um propósito na vida da Luísa, na vida de cada um de nós. E nós não podemos querer fazer a nossa vontade, fazer as coisas acontecerem da forma como nós queremos. Nós temos que confiar plenamente nele, se lançar nele, para que ele possa fazer a vontade dele acontecer, porque a vontade dele é perfeita para nós. É a vontade dele que não só vai, né, nos purificar a nossa alma,
que vai fazer com que frutos, né, de graça sejam derramados para toda a humanidade, né, e muitas outras coisas que acontecem com quem vive na divina vontade que a Luísa ainda não entende, por ela estar ainda apenas no começo. Então ela se sentiu o coração dela destroçado, né, por aquelas palavras na oração do Jesus, né, de Jesus em direção a Deus. Então, ela ainda pergunta se é a vontade dele que ela continue nesse estado de vítima, né? Porque ela acha que não é mais necessário, né, que o sacerdote se sacrifique aí todos os dias lá para fazer voltar, né, daquele estado de petrificação que ela está, que ela só volta quando o sacerdote vai até ela, né, fazer rezar a missa, né, na presença dela ali na casa dela, porque ela já não pode mais sair da cama, ela já está ali, né, confinada, digamos assim, para que Jesus possa trabalhar nela, né, de forma assim a ela ficar isolada, para ela poder receber, né, tudo aquilo que vai ser colocado nela com esse dom de viver na divina vontade. E agora Jesus diz para ela que não é vontade dele que ela saia, né? Ele não quer isso. Quando nós nos consagramos, né? Não é uma consagração viver na divina vontade, mas é preciso fazer, né, os 31 dias com Maria, primeiramente, né? Para poder, né, fazer um ato de entrega da nossa vontade humana para Deus, para que nós possamos fazer só a vontade dele. E aí, unindo a nossa vontade com a vontade dele, vai formar uma só que é a dele. Então, é necessário fazer isso. E quando a gente faz isso, né, não tem mais como a gente voltar atrás, não tem mais como a gente sair, porque ele não quer que a gente saia. Não é vontade dele. Porque ele nos criou para isso. E se ele nos chamou, se quando a gente ouve tudo que ele diz aqui no livro do céu e a gente sente que é um chamado, né, a receber esse dom para viver essa vontade divina, nós devemos buscar, né, entrar em contato, buscar um meio para começar a viver dessa forma, porque é dessa forma que ele nos criou para viver. Então ele diz que não é vontade dele, mas a respeito do sacrifício do sacerdote de ir todos os dias na casa dela, né, ele vai centuplicar essa caridade que ele está fazendo, né, para ela não se preocupar com isso. E Jesus termina dizendo, né, que com relação aos que os socialistas planejam, né, com relação ao golpear a igreja, que já fizeram na França, na Itália, né, a justiça divina vai encontrando vazios para lançar mão dos castigos. Então, que vazios são esses? É o vazio da alma de quem vive na divina vontade, né? É o vazio daqui da Luísa, né? Onde ele vai vir, né, e desabafar nela, né, todo esse sofrimento que o ser humano, que a criatura está causando por querer destruir a igreja, achando que vai destruir a presença dele, que vai destruir tudo que se refere a ele. Mas tudo que é dele, de quem é dele, está dentro do coração, né? Não consegue destruir. Mas, mas a ofensa, ela existe, né? Ela está acontecendo, essas ofensas, todo tipo de ofensa que nós vemos acontecer hoje, né? Em direção à igreja, aos cristãos, né? Tudo isso fere o coração de Jesus. E ele quer encontrar vazios em almas de criaturas que façam companhia para ele nesse sofrimento, que estejam do lado dele, que estejam compreendendo, né, tudo que está acontecendo na Terra é a vontade dele. E ele diminui os castigos, né, encontrando esses vazios para lançar mão dos castigos, ele vai amenizar em muito os castigos que ele enviaria para a Terra por causa dessas almas que vivem na divina vontade. Porque se não houvesse nenhuma, nem a Luísa e nem nós agora que estamos aqui estudando o livro do céu, meditando e colocando em prática, se não houvesse nenhum, ele já teria destruído a Terra.
Ele não manteria mais a terra, porque não haveria razão de continuar, né, se a criatura está tão obstinada no pecado, está tão afastada da vontade dele, fazendo a sua própria vontade e querendo excluir ele daqui, de dentro de dentro de si, de dentro, né, das pessoas, né, fazendo morrer o conhecimento dele aqui na Terra. Então, é muito importante, né? É muito importante a gente entender o que Jesus diz no livro do céu e também querer viver isso. E para isso, né, é só a pessoa desejar receber esse conhecimento, porque a diferença está no conhecimento. Vivendo na divina vontade é o conhecimento que transforma a alma, transforma todo o nosso interior e o conhecimento do livro do céu da Luísa Picarreta. Amém, Fiat. Volume 5, trecho 7. Como os homens não se rendem, Jesus fará ressoar a trombeta de novos e graves flagelos. Encontrando-me fora de mim mesma, via Nosso Senhor com uma vara na mão que tocava as nações, e elas, sendo tocadas, se dispersavam e se revelavam. E o Senhor lhes disse: Toquei-vos para vos reunirdes em mim, e em vez de vos reunirdes, revel e dispersais de mim. Por isso é necessário que eu soe a trombeta. E enquanto dizia isto, pôs-se a tocar a trombeta, e eu compreendia que o Senhor mandará algum castigo, e os homens, em vez de humilhar-se, tomarão ocasião para ofendê-lo e afastar-se. E o Senhor, ao ver isso, fará ressoar a trombeta de outros graves flagelos. Essa visão dela, né, de Jesus com a vara na mão, né, tocando as nações, quer dizer, ele estava enviando castigos para as nações, né? E eu não preciso dar exemplos, não preciso falar o que está acontecendo no mundo hoje. Basta você acessar qualquer meio de comunicação, né? Qualquer rede social, que a gente já vê como está este mundo sem Deus. Então, quando ele envia esses castigos, é correção de um pai que ama, que está castigando para que o filho obedeça, para que o filho aprenda a viver, faça as coisas da forma certa, ordenada, e não totalmente desordenada como está acontecendo as coisas aqui na Terra. E ele disse que as criaturas sendo tocadas se dispersam e se revelam, né? Elas, ao receber os castigos, como só por exemplo, assim, quando ele permite que chova muito em determinado lugar, que cause inundações, que as pessoas percam tudo, ao invés delas serem tocadas por Deus e acharem que aquilo que aconteceu na vida dela é porque ela não está vivendo de acordo como ela deveria viver, né, de uma forma espiritual, né, unida a Deus, está voltada para o pecado, voltada para o mundo, voltada para as coisas materiais. Ela deveria fazer um exame de consciência e refletir e se aproximar mais de Deus, buscar mais a Deus, né, na vida dela. Ao invés disso, ela se revela, né, mostrando, né, tudo aquilo que ela tem no interior dela, que não é nada de bom, porque todo o bem que nós temos em nós vem de Deus, quando ele habita na nossa alma. Mas quando a criatura já expulsou ele definitivamente da alma dela, ela não tem nada de bom para pôr para fora, então ela se revela. E aí o Senhor, né, Jesus, né, ele diz, né, para Luísa, né, e para nós, né, que ele castigou para nos reunir, né, para reunir todos a ele, né, porque estão dispersos, né, estão prestando atenção em outras coisas, estão distraídos com as coisas do mundo e não estão prestando atenção nele, né, então é necessário que ele soe a trombeta. E soar a trombeta significa
outros graves flagelos, outros castigos mais graves, para que a criatura possa acordar, né? Possa voltar o olhar para o céu, né? Ao invés de ficar olhando para o próprio umbigo, né? Só pensando em si. Então, ela compreendeu, né? E nós também compreendemos que ele vai mandar um flagelo mais grave, uma coisa mais pesada, né? Para humilhar o homem, né? Só que ela já compreendeu que os homens, em vez de se humilhar, vão tornar ocasião de ofendê-lo mais ainda e afastar-se mais ainda dele. Então, ele vai fazer ressoar essa trombeta, né? E nós, que vivemos na divina vontade, nós não ficamos aflitos, nós não ficamos preocupados, nem com medo, porque tudo isso é necessário que aconteça, tudo isso é a vontade dele, porque a humanidade está de cabeça para baixo, né? A humanidade está totalmente desconectada de Deus. E se ele não fizesse nada disso, não se salvaria ninguém, né? Então, muitos se salvam na cruz, né? No sofrimento, né? Eu vejo isso acontecendo assim com pessoas que eu conheço, até pessoas da minha família que estão passando por uma cruz de um tratamento muito agressivo contra o câncer, que era uma pessoa que não falava de Deus, que não buscava Deus, que não rezava, não falava de Deus. E agora, nessa cruz que ela está vivendo, ela está fazendo tudo isso. Então, ela se aproximou de Deus. Então, ela tem ainda, né? Ela vai ser salva por causa disso. E muitos vão se revoltar contra Deus, vão se unir ao inimigo de Deus, e muitos já estão fazendo isso, né? Mas Ele é quem sabe, né? Quem vai ser salvo ou não, só Ele sabe. O que nós podemos fazer é compreender a vontade de Deus e viver a vontade de Deus, aceitar tudo isso como uma correção, um amor dele por nós. Porque ele poderia nos mandar todos para o inferno, sem exceção, mas ele, ao invés disso, ele castiga, ele corrige, para que possa ter a chance de retornar para a casa do Pai, né? Aquele filho pródigo que deixou tudo e foi para o mundo, né? Ele quer que o filho pródigo retorne para ele. E principalmente, né, retorne para a vontade dele, para viver nessa vontade dele, que é o que ele nos convida a fazer aqui no livro do céu. Amém, Fiat.